Fala galera, bem, o tema de hoje é um assunto muito importante que faz parte do nosso processo de regulação do nosso corpo, tá? O tema de hoje nós vamos ver o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é importante que para uma regulação a longo prazo, principalmente da pressão, que está envolvida também com outras coisas do nosso organismo, fechou? Então bora ver onde tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai começar lá no nosso rinzinho. Olha só aqui nosso rim, nosso desenho esquemático aqui de um rim. Lá no rim, eu vou ter, quando eu tenho um estado de hipotensão, ou seja, a pressão ela cai. Se a pressão cai, vai dificultar o que? A perfusão. Então, também tem um estado que de hipoperfusão, tá? Então, umas células especializadas no nosso corpo, né? Elas vão perceber essa diminuição da pressão, tudo bem? Elas vão identificar isso e vão começar a secretar uma substância chamada o quê? De renina. Essa renina, ela é uma enzima e ela vai ser importante por converter uma substância chamada de angiotensinogênio e vai acabar convertendo em angiotensina 1. Então, praticamente foi a ação aqui da renina. Essa angiotensina 1, ela tem uma função assim que é uma função vasoconstritora fraca. Olha só aqui nosso colega fraquinho. É a função dela. Não é forte, não é potente, é fraca, tá? A função mais importante do angiotensina 1 aqui vai ser convertido o quê? No angiotensina 2. Porque quando essa substância ela passa lá pelos vasos pulmonares, essa enzima, a ECA, a enzima conversora de angiotensina, ela vai acabar convertendo o angiotensina 1 em angiotensina 2, lá no nosso grande colega pulmão, fechou? Então aqui eu tenho uma substância importante para ser estudada à parte, que vai ser a angiotensina 2. Então pega seu bloquinho de nota e bora anotar aqui algumas coisas importantes sobre a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é uma substância que ela apresenta uma função vasoconstritora sistêmica. Só que é uma ação forte, uma forte ação vasoconstritora. Sendo que essa ação vasoconstritora, ela vai ser o quê? Em maior intensidade nas arteríolas e menor intensidade nas vênulas, tá? Então, as arteríolas são as menores ramificações das artérias e as vênulas são as menores ramificações das veias, assim por dizer. Fechou? Então, bora ver como é que vai ser mais ou menos esse efeito, tanto nas arteríolas quanto nas vênulas. Nas arteríolas, isso vai ser importante por causar um aumento da resistência vascular periférica, como assim, né? Como ela tem uma potente ação vasoconstritora, aqui eu tenho que, olha só, o lúmen, a luz de uma artéria, como é uma potente ação vasoconstritora, vai contrair mesmo, vai acontecer uma diminuição relativa significante do diâmetro desse meu vaso, tá? Então, como diminuiu, tá mais fácil ou mais difícil de passar o sangue, de ter o fluxo sanguíneo? Claro que vai estar mais difícil, então eu já tenho aqui uma resistência. Beleza? Então aí eu consigo aumentar um pouco a pressão, tá? E nas veias vai ser o que? Um pouco mais fraco, uma menor intensidade nas veias, então vai causar o que? Uma leve constrição. Só que essa leve constrição vai ser importante porque ela já pode aumentar o que? A pressão dentro das veias, tá? Como não foi significante, foi só o que? Um pouquinho, ela causa uma pressão que vai ajudar o sangue a ir subir, né? A subir e voltar o que? Lá pelo meu átrio direito, fechou? Então tem um aumento do retorno venoso. Bem, então agora a gente vai continuar falando ainda, tá, da angiotensina 2. Eu quero frisar aqui por uma ação que ela tem importante, que ela vai estimular a secreção de aldosterona. A aldosterona, como vocês podem ver bem aqui, ela é uma substância, um hormônio, né? Ela é um hormônio que vai ser produzido por uma glândula chamada o quê? De, se está em cima, em cima da onde? Do meu rim, né? Então vai ser as famosas suprarrenais, também chamadas de adrenais, como vocês podem ver aqui no meu desenho esquemático super didático. Então, bem, qual é a função da aldosterona? A função da aldosterona, vocês vão ver que a função dela basicamente é um aumento da reabsorção de sódio e de água. E como é que isso ocorre basicamente? Claro que isso é importante para a regulação o quê? Principalmente da pressão. Claro que acontece em outras patologias. Então, bora ver como acontece isso aqui de uma forma simples. Então, bem, aqui eu tenho meu quadro negro, né? Então, eu botei aqui a secreção de aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio e de água. Então, bora entender como é que isso aqui funciona, tá? Então, aqui eu vou desenhar aqui uma célula tubular, tá? Então, célula tubular, beleza? Então, aqui eu tenho meu famoso lúmen, também chamado de luz tubular. E aqui eu tenho meu interstício, tá? O espaço intersticial. A aldosterona, ela estimula a atividade dessa bomba aqui, tá? Que é a famosa bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio, eu acho que todo mundo já ouviu falar,
Ou se não ouviu falar no ensino médio, ouviu falar no ensino superior, porque ela é uma das bombas mais importantes do nosso corpo. Então vai ser o quê? A bomba de sódio e potássio. Aqui, ela basicamente vai jogar o sódio para o interstício. Se ela está jogando sódio para o interstício, ela vai diminuir o sódio intracelular. Então, olha só, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e botando aqui o interstício. Então, olha só como está aumentando, fechou? Bem, a gente sabe que o sódio ele é muito importante no nosso corpo, principalmente para a regulação dele, para o funcionamento, inclusive celular. Então, se está saindo sódio de dentro da célula, vai ter que entrar sódio, fechou? A bomba de sódio e potássio, ela é um transporte ativo. Só que além de transporte ativo, ela é um transporte ativo primário. Então tá lá sofrendo o quê? Aquela ação direta. Só que esse sódio que está saindo da célula, ele vai acabar diminuindo a concentração dentro da célula, intracelular. Então vai acabar gerando aqui um gradiente de concentração. Então aqui tem muito mais, aqui tem muito menos, então eu tenho um gradiente de concentração. Então vai gerar um fluxo a favor do gradiente de concentração de sódio. Olha só, então vai acabar passando a entrar sódio para dentro da célula do lúmen tubular. Então vai diminuindo aqui no lúmen, tá? Vai diminuindo, vai entrando aqui para dentro da célula. Só que no nosso corpo, tudo funciona de acordo com um equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio de cargas, tenho um equilíbrio de líquidos, tenho um equilíbrio de íons, tudo é equilíbrio. O sódio, como ele é de suma importância, se está saindo sódio da célula, tem que entrar sódio. Mas entrou sódio, entrou carga positiva. Se está entrando carga positiva, vai ter que sair, porque carga positiva. Claro, a gente tem que manter o equilíbrio de cargas. Então, olha só, vai ter que sair quem vai sofrer essa substituição, né? Vai ser o íon H+, tá? Então, bem, aqui eu tive meu transporte ativo primário na bomba de sódio e potássio, e essa bomba de sódio e hidrogênio é um transporte ativo secundário, bem, Neto, mas não foi diretamente que atuou. Mas não foi diretamente, é por isso que é secundário, porque se não tivesse o transporte ativo primário, não ia ter como funcionar essa bomba, porque não ia ter o gradiente de concentração. Fechou? Isso aqui é o famoso cotransportador, que é sódio e hidrogênio. Cotransportador não, perdão, é o contra, tá? Contra, eu vou até anotar aqui, contra. Beleza? Neto, por que contra transportador? Porque está em sentidos opostos. O que eu falei até enganado agora há pouco é o cotransportador, que é quando acontece no mesmo sentido. Beleza? Deu para entender certinho? Então, valeu!